Então vamos ao nosso terceiro episódio. Eu sou o Ricardo Augusto, computador. Estamos aqui com o nosso... Vitor Jesus, publicitário. Andreia, analista fiscal. Fernanda, empresária, mãe da Bibi do Dom. Hoje a gente vai falar sobre comunicação, aprendendo com os erros da Torre de Babel. Como falar a mesma língua do seu cliente. Então, iniciando aí, Formiga, por que aprendendo com os erros da Torre de Babel? Cara, isso é muito legal. Pra você que não conhece a história da Torre de Babel, naquela época, você foi em Gênesis, lá no início, né? Isso foi bem perto da época lá de Noé, etc. Que homens se reuniram, eles estavam poderosos, estavam grandes, né? E o homem, quando ele começa a crescer, ele quer sempre crescer mais, né? E os homens falaram, cara, vamos construir uma torre pra gente ser conhecido, pra gente marcar nosso nome na história, pra gente alcançar os céus e tal. E os homens começaram a construir uma torre grande, gigantesca, linda, bonita, tudo. E aí Deus vê essa construção e Deus fala, o homem está construindo algo, né? E acho isso muito legal, que Deus fala que os homens se reuniram para fazer algo, e tudo que eles se reunirem para fazer juntos, isso é legal para aprender, tudo que eles se reunirem para fazer juntos e decidirem, assim o farão, né? E aí Deus fala, não podemos permitir que isso aconteça, aí Deus desce e confunde, né? Naquela época todos falavam uma só língua, e Deus traz a confusão de línguas, e aí surge a diversidade de línguas, né? Então por que a gente tem que aprender, o que a gente aprende com o erro da Torre de Babel? Que é essa questão da comunicação. A comunicação ela é importante. Enquanto eles estavam falando a mesma língua, enquanto eles estavam falando e se entendendo, eles estavam conseguindo ter progresso, né? Tanto que Deus fala, tudo que eles fizerem reunidos juntos, cara, são imparáveis. Mesmo que um projeto ruim. Maldoso, né? Então, eu aprendo duas coisas. A primeira coisa que eu aprendo aqui é a questão de que, cara, quando eu me reúno com pessoas que eu entendo, que a gente se entende bem, que dá certo na sociedade, ou, enfim, até a questão de cliente, quando eu tô com um cliente que eu entendo ele me entende, que a gente se comunica bem, cara, isso é imparável, né? Então, eu aprendo que preciso me aliar a pessoas que eu entendo e que me entendam. E o contrário também é verdadeiro. Você se alinhar com clientes negativos, com clientes que te leva pra baixo, ele vai encontrar essa negatividade em você e os dois vão cair. Os dois vão descer. E não vai se entender. Quando não há entendimento, há confusão, né? E aí, o que eu aprendo principalmente falando de comunicação? É a questão da linguagem. Vamos falar então de linguagem e comunicação, né? Que acho que isso é muito legal de ser falado. A gente falou no final do último episódio a questão do ICP, né? Que é o perfil ideal de cliente. Seria o seu cliente ideal. Então, quando eu penso no meu cliente ideal, eu preciso entender, cara, eu quero atingir, então, não é nem eu quero, né? Primeiro não começa por eu quero, começa por estudo, começa por pesquisa. Pesquisei, identifiquei que esse meu produto, esse meu serviço dá muito certo com clientes, por exemplo, jovens de 20 a 30 anos de idade, que, sei lá, tem uma comunicação mais despojada, usa Instagram, enfim, é divertido. Então, como é que eu vou me comunicar com esse cliente? Adianta eu ir usar uma linguagem corporativa? Conheça o produto, não sei o que, aqueles comerciais de TV antigos, né, de infomerciais da Polishop. Adianta? Não adianta. Então eu preciso falar a língua do meu cliente. Eu tô igual a Torre de Babel, falando uma linguagem diferente, que ele não me entende, que eu não entendo ele, e não dá certo. Não há venda, não há crescimento. Como é que eu faço, então? Eu preciso, primeiro, estudar e pesquisar para saber qual é meu público. Segundo, entender como ele se comunica, como que ele entende, né? Tem um case muito legal agora, que é a Netflix, né? A Netflix tá muito legal, é muito legal você seguir a Netflix, né, você acompanhar. Cara, quem segue a empresa? É difícil, empresa não é interessante pra gente no Instagram. A gente quer ver amigos, a gente quer ver quem o outro tá viajando, quer ver o que o outro comprou. A rede social é esse o propósito, né? Mas tem surgido uma onda de empresas grandes sendo seguidas porque elas estão sabendo se comunicar muito bem, tão bem, que tá fazendo sentido a gente seguir, tá fazendo sentido a gente acompanhar, porque eu entendo o que ela tá dizendo, ela me entende, então esse é um case muito legal, não só esse, tem o da Serasa também, que eles estão comentando nos posts. Tem um legal, o metrô de São Paulo. Metrô de São Paulo, cara. Nossa, não sei se é o metrô ou o trem. É o metrô. O perfil do metrô. Não, é a CPTM, animal, desculpa, é a CPTM. Uma linguagem animal, jovial, não vi, vou olhar. com brincadeiras, que se conecta com o público do trem e eles passam informações sérias. Sérias. De forma mais tranquila. Na linguagem, na linguagem tá usando do público. Eles identificaram que aquele era um público que usava muito pra poder... A idade, a renda, o local das pessoas. Essas pessoas eram pessoas que usavam muito pra ir pra faculdade, o trem usava muito pra ir pra um evento. E falaram, cara, precisamos nos comunicar bem com esse público aí. Como que a gente se comunica? Como é que eles gostam? Cara, é jovem, eles gostam de meme, gostam de ver coisas na internet, eles gostam de... Então, cara, precisamos nos comunicar na linguagem deles. E quebraram aquele quadrado governamental. É corporativo, né? Corporativo. Que tudo que você vê do governo é aquele negócio chato, assim, de se ver, aquele negócio quadrado, Isso. aquele negócio muito bem elaborado. E lá não, eles abriram mão daquela qualidade toda e fizeram algo muito chocante, assim. A gente acaba variando bastante, né, no escritório.
temos a faixa etária varia bastante. Então tem gente muito nova, cliente com 20 anos e cliente com 50. sei lá, mais de 50. Então, o que a gente sempre preza é isso, é a comunicação com o cliente ser clara. Às vezes é difícil, porque eu quando comecei a trabalhar com RIV, que era difícil, são nomenclaturas que a gente nunca viu, nomes de impostos que a gente nunca viu, então não é uma coisa fácil. Então, eu falei semana passada até para nossa funcionária, eu falei, se precisar desenhar, desenha. Tem gente que, mas já desenhei, desenha de novo, faz outro desenho, muda o desenho. Com cores. Porque tem gente que não entende. Por isso que é importante você definir o seu perfil de cliente. E aí você precisa entender o tom que ele ouve e o tom que ele fala. Quando você entende o tom que ele ouve e o tom que ele fala, você vai criar campanhas publicitárias, conteúdos de acordo com a linguagem que ele fala. E o que você tem que entender também? Canais. Cara, por exemplo, vamos supor que na minha empresa eu tenho, como você disse, vários públicos. Eu tenho que ter um público mais jovem, um público mais... Eu até falei, dei uma mentoria ontem e eu estava falando sobre isso com esse cliente. Esse público, eu tenho um público jovem, divertido, moderno, redes sociais. Eu tenho um público mais velho, mais corporativo. E eu falei, cara, então é o seguinte, onde esse público mais corporativo tá? Ele falou, cara, Twitter e e-mail. Então você vai ter uma linguagem no Twitter e no e-mail mais séria, mais corporativa, mais tudo mais certo. Formal. Mas talvez pro Instagram faça sentido você ter uma linguagem mais jovial, mais divertida, porque o seu público jovem está lá. Entende? Verdade. Então você precisa entender a linguagem que o seu cliente fala, a linguagem que ele ouve e entende. Porque muitas vezes você pode não estar vendendo. Mas eu estou investindo muito em publicidade. Eu tenho um time interno, eu tenho freelancer, eu tenho agência, estou gastando rios de dinheiro e não estou tendo retorno. Muitas das vezes pode ser porque você está falando uma linguagem que seu cliente não está entendendo. Então ele não está entendendo você. É a mesma coisa que um brasileiro ir lá para os Estados Unidos e começar a falar em português e vice-versa. Não vai te entender. Foi esse o erro da Torre de Babel. Pro Instagram do escritório a gente trouxe a partir do ano passado, né? A gente começou no ano passado? Ano retrasado. Eu tava grávida do Dom. Quando um ar mais jovial, mais engraçado. Por quê? No escritório, a gente, quando tá todo mundo reunido, a gente fala besteira, a gente dá risada, a gente canta, brinca. E eu percebo que os vídeos que são mais sérios, principalmente falando de contabilidade, às vezes eles ficam chatos. Não dá engajamento, não tem... Aí ninguém quer assistir. Tipo, às vezes fica muito chato, uma coisa muito monótona. E aí a gente trouxe esse diferencial de fazer alguns vídeos mais engraçados. Essencial. E assim, eu também tenho essas questões, porque às vezes tem cliente que você mandando uma mensagem ali no WhatsApp, beleza, resolveu. E aí tem cliente que você tá insistindo no WhatsApp, mandando mensagem, explicando, né? Aí sim, você entra na ligação. E aí quando eu ligo, é outra história. A pessoa entendeu, a pessoa... Não, beleza. Eu escrevi a mesma coisa do que eu tô falando. O WhatsApp não tem voz, né? Exato. Então, assim, essa questão da comunicação é entender mesmo o público e qual é o seu cliente, qual ferramenta que você vai utilizar. É isso. Então, a pergunta é, como falar a língua do seu cliente? Como que você fala a mesma língua do cliente? Primeiro de tudo, entendendo que língua que ele tá falando. Exato. Né? Então, que língua que ele fala, que língua que ele entende, né? E segundo, você vai ter que também aprender a se comunicar com ele na linguagem dele. Então, por exemplo, eu entendo que a Fê fala inglês muito bem, né? Ela aprendeu inglês. Se eu quero inclusive, ela dá aula, gente. The book. A gente... The book is under the table. Então, inclusive, a gente perde aula pra ela. A gente perde aula. Então, eu sei que a Fê fala inglês. Cara, não basta eu saber. Agora eu vou precisar estudar inglês pra aprender inglês, pra falar em inglês com ela, pra gente entender. Tem um problema que eu encontro, amigos. Depois de cortar. A galera mistura muito português com inglês e quer atingir o público em geral. Tipo, achando que esse inglês embromeixo com português, tipo os Faria Limers, e quer usar esse linguajar com toda a população. Mas não vai atingir. Eu uso. Cara, tem um cara eu uso muito. Que é muito ferrado, chamado João Branco. Acho que é João Branco. Tem um livro dele que é muito legal, Desmarketize-se. E ele era head de marketing, né, CMO do McDonald's. Sim. Ele é ferrado, um cara inteligentíssimo. Ele fala uma coisa no livro que eu achei interessantíssimo. Ele fala, cara, dificilmente você vai conseguir concorrer com o McDonald's a nível nacional. Dificilmente. Então ele fala, o que acontece? O que você tem que fazer? Cara, o McDonald's não atende muito bem um público com animais, com pets, porque tem uma lei normativa tal, que não permite que você entre no McDonald's com animais. Então, se você talvez criar um restaurante que permita você ir com o seu animal, você consegue concorrer com o McDonald's nesse público. Então, o que a gente aprende com isso? Cara,
eu preciso primeiro entender muito bem quem é meu público, qual língua ele fala, aí eu preciso aprender a falar a língua dele, né? Eu preciso também saber qual que vai ser meu tom. Então, uma empresa tem tom, tá? Uma empresa, a gente fala até pessoa física e pessoa jurídica. A empresa, ela é uma pessoa, embora tenha várias pessoas, né? Vários membros, como um corpo tem vários membros, ela é uma pessoa jurídica. Qual que é o tom dessa pessoa? Como que ela se comunica? Como que ela fala? Por exemplo, falando mais uma vez da Netflix, eu olho pra Netflix e eu vejo que ela é uma empresa jovem, cara. Pela maneira que ela fala, eu falo, cara, ela é jovem, ela é moderna, ela é divertida, ela é engraçada, ela é a pessoa que... Se ela fosse, de fato, uma pessoa como nós, assim, pessoa física, eu faria questão de ser amigo dela, porque me interessa. Eu quero saber o que ela tá falando, eu quero saber qual que é a novidade do ano, eu quero saber o que ela vai fazer amanhã, eu quero saber qual que é a próxima novidade. Eles Então, romperam com os padrões do mercado, inclusive de contratação. se você voltar... vamos supor, antes da Netflix tinha a Blockbuster, né? Se a Blockbuster tivesse a capacidade de olhar no futuro e viesse e falar, nossa, como que essa empresa não existe? Que empresa ignorante, como que ela fala assim com esse público? Nossa, seria absurdo, seria chocante. Porque naquela época não faria sentido, né? Mas a gente precisa entender, cara, o tempo que a gente tá vivendo. Qual que é meu público? Que língua que ele fala? Que língua que ele ouve? Eu preciso fazer o quê? Me adaptar. É que nem dizem, as psicólogas infantis dizem muito que quando você quer falar com a criança, você precisa baixar, olhar na direção dela, para você conseguir trazer o quê? Para que ela possa se identificar com você. Então, é a mesma coisa na publicidade, no marketing, na comunicação da sua empresa. Você precisa ter um ICP. Primeiro, definir seu público-alvo. Segundo, entender que língua que ele fala, que língua que ele ouve. Terceiro, definir o meu tom de comunicação, como é que eu vou me comunicar com ele, como é que eu vou me comunicar com cada público, porque eu posso ter mais de um público, tá? Sim. Como é que eu vou me comunicar com cada público, em quais canais? Cara, com o meu público mais velho eu falo via e-mail, falo via ligação. Com o público mais jovem eu falo via Instagram, via Threads. Com o público mais corporativo eu falo via Twitter. Enfim, então você tem que entender isso. Talvez televisão. Eu trabalhei numa empresa já, mais uma vez, eu sei que tô falando pra caramba, mas eu vou dar espaço pra vocês falarem já. Não, é que eu amo publicidade, eu amo comunicação. No seu tempo. Eu amo, cara, isso eu amo muito. Eu trabalhei numa empresa já que a gente fazia... É até legal falar sobre isso. A gente fazia muito comercial pra televisão, pra um público mais velho. Então a gente vendia via infomerciais. Então era Canal do Boi, é uns canais bem diferentes. Canal do Boi. Bem legais, passa né? no domingo de manhã. É. Não, é canal... Não, é 400 TV, não sei quanto, enfim. É um TV fechado, que é né? muito nichado. É muito nichado, principalmente canais católicos. Era muito nichado mesmo. Só que a nossa linguagem era perfeita para esse público. Tanto que vendia milhões e milhões mensalmente, porque falava perfeitamente com esse público. Quando essa empresa quis ir para a internet, ela não conseguiu. Até hoje não conseguiu se adaptar. E aí, recentemente me chamaram pra gente estudar uma estratégia pra conseguir ir pro digital. A primeira coisa que eu apontei foi, cara, tem que mudar a linguagem. Você não vai conseguir vender no digital como vocês vendem na televisão, vendendo com essa mesma língua. Porque, primeiro, o público é diferente, o canal é diferente. Aqui, na internet, você vai ter que ser uma pessoa diferente. Não adianta. Talvez até mudar a marca pra internet. Sim. Porque esse público não compra. Então, outro nicho, o seu né? ICP, entendeu? O tom é essencial. Eu tenho que esse sucesso, inclusive, relacionado a isso. Eu tô lendo esse livro aqui. Um Novo Olhar. É o livro do mês. E a escritora Giliante, ela acho que é CEO lá do Financial Times. E aí tem uma parte do livro, ela mostra como que a antropologia mudou o olhar da empresa, como o estudo dos antropólogos fez a empresa ter sucesso. E aí ela contou um case aqui do Kit Kat. Kit Kat vendia muito no país de origem dele, vendia bastante. Acho que você falou sobre isso. Foi avançando para outros países, foi avançando. Acho que era na Inglaterra, né? De repente chegou no Japão. Caraca. E aí chegou no Japão, eles investiram muito dinheiro, igual replicaram a mesma coisa nos outros países, só que não vendia de jeito nenhum. Chegou lá, contratou um antropólogo para entender aquele povo, para entender o que estava acontecendo com eles. E aí o antropólogo entendeu várias coisas. Primeiro, Kit Kat significava um mau agouro para eles. A palavra Kit Kat significava um termo que é uma palavra negativa lá para eles, tipo para baixo, ruim, algo ruim. A cor vermelha não é uma cor que sinalizava algo bom para eles, era algo ruim e não combinava com comida, o vermelho deles, algo desse tipo, tá? Eu não sei exatamente ao certo. E aí o que eles fizeram? Começaram a mudar. Começaram a fazer uma propaganda falando a linguagem deles e transformando na mente deles a palavra Kit Kat associando a uma palavra boa. Primeira coisa que eles fizeram. Legal. Mudar a cor. Então eles já começaram a falar com a linguagem, por exemplo, dos japoneses, com cores.
Cor, tudo. Fez uma Tom. nova identidade da palavra com o que seria remetido. Então eles tiveram que mudar completamente a postura deles em relação à venda do produto só naquele país asiático, porque nos outros não ia. Nos outros deu tudo bem, eles seguiram a mesma estratégia. Provavelmente mudou uma linguagem aqui ou ali, mas lá eles tiveram que mudar completamente. Isso é muito louco. E você quer ver? Tem uma porrada de empresas, tá? Uma porrada de empresas que tem nomes diferentes em países diferentes. E sabor. Tiveram que fazer um Isso. sabor, só lá tem. O McDonald's é o McDonald's, tá? Mas você vai no McDonald's, por exemplo, da China, diferente. você pode falar isso, que você morou na China há muito tempo, é diferente, né? Os lanches. Tem o lanche que é mundial, que é o Big Mac, e os outros todos diferentes. Então, é isso. Eu já fui pra China, comi na China, eram lanches diferentes. Hong Kong, que é a ilha ali Lanche do lado com da China. gafanhoto? É isso que eu ia falar, com baratas. Um hambúrguer de Tinha uma barata. teoria disso que é... Mas já foi que nem, acho que foi na Alemanha que eu fui no McDonald's, aí tem lanche com queijo brie. Então Então tem cada lugar tem a sua... É exatamente isso que você falou, tá? Eles fizeram uma pesquisa, então é isso. Você precisa primeiro fazer uma pesquisa para entender com quem se adapta mais esse seu produto, esse seu serviço. Entendi esse público. Que língua que eles falam? Como você disse, é japonês, então aquela palavra... Tem uma porrada de marcas grandes e famosas, tá? Não é marcas pequenas, não. Se eu não me engano, a Axe, se eu não me engano, a Kibon. Tem uma porrada de outras marcas que em países diferentes, ela tem nome diferente, porque ela precisa se comunicar na língua daquele público. A Omo, ela precisa vender para aquele público. Então ela estudou, entendeu que aquele público naquele lugar não compraria com aquele... Ontem aconteceu um caso que eu achei interessante. Eu dando a mentoria... E eu falei, cara, e o Facebook, como é que tá indo de vocês? Aí o cara falou assim, o Facebook tá muito ruim, tá? Desculpa a palavra, tá uma merda. A gente nem usa mais, nem considera o Facebook. Eu falei, cara, será que não tá uma merda, não tá ruim porque vocês não estão sabendo fazer? Porque o Facebook ainda é grande. Eu sei que a maior parte das pessoas prefere o Instagram, mas ainda tem muita gente no Facebook. Eu sigo páginas que você olha lá, tem centenas de milhares de curtidas. Então, calma aí. Tem gente que vive só de Facebook. Tem gente que vive só de Facebook. Então, será que não é você que tá se comunicando errado, da maneira errada? Mas eu já tentei fazer redes sociais, meu Instagram, meu perfil e nunca deu certo. Cara, mas será que você não tá se comunicando da maneira errada e tal? Então, isso vale a pena pensar. Eu hoje não estou fazendo nenhum trabalho hoje de redes sociais, principalmente pra mim, mas eu já fiz para muitos clientes que a gente teve que, de fato, mudar comunicações em canais diferentes, tá? Então, coloque isso em mente. Como que você aprende... A pergunta A pergunta é, como falar a mesma língua do seu cliente? É isso, primeiro entendendo quem é o seu cliente. Isso. Qual que é a comunicação que ele usa? Como que ele fala? Como que ele entende? Formiga, se você fosse você está iniciando um negócio hoje, agora, e aí você já definiu o seu ICP, beleza. Por qual meio de comunicação você iniciaria? Você atacaria vários? Instagram, e-mail, Twitter, TikTok? Ou não? Você centralizaria em um? Por onde você iria? O que você faria? Depende muito do produto, depende muito do serviço, depende muito da estratégia, tá? Vamos pegar um como modelo aqui, então? Qual, por exemplo? Vamos pegar uma área, quer ver? Vamos pegar o comércio, que é muito grande, vamos pensar um comércio de roupa. Cara... Peguei aleatório aqui. Não iria com tudo. Então, se eu tenho uma loja de roupa, por exemplo, na Zona Sul. Não, Zona Sul não, vai... Zona Norte ali. Na Moca. Tem uma loja de roupa na Moca. Cara, faz sentido eu estar em todas as redes sociais? Talvez de início não faz sentido. Talvez de início faça mais sentido eu entender naquela região ali qual que é a rede social que essas pessoas mais usam. Cara, dados é o futuro. Na verdade, dados é o presente. Dados é de extrema importância. Tem dados hoje em todos os lugares. O próprio Instagram tem pesquisa que ele mostra. As redes sociais têm pesquisa que eles mostram qual que é o lugar que usa mais determinada rede social. Enfim, tenta fazer esse levantamento para você poder entender. Cara, eu sei que ali na Moca, por exemplo, a maior parte das pessoas, ou do meu público, que eu sei que é meu ICP, é meu produto, usa Instagram, segue influenciadores. Então, cara, eu vou talvez atacar primeiro o Instagram, vou ser forte no Instagram, vou fazer um trabalho com influencers. Depois eu começo talvez a criar um YouTube, porque o YouTube também é forte, né, muito forte. E eu vou talvez migrando e vendo. Talvez nem todos os canais façam sentido para essa loja, né? Não faça sentido. Também tem que pensar, eu tenho vendas online, onde a pessoa consegue comprar online para vender o Brasil inteiro. Tem um e-commerce, né? Tem um e-commerce. Então talvez já faria mais sentido porque eu quero atingir pessoas, o máximo de pessoas possíveis. Ou não, é só aqui na loja. Então talvez, cara, o Instagram funcione melhor, o TikTok, enfim. Então vai depender muito do público, do serviço, vai depender muito de muitas coisas. Me fala uma coisa, o que você acha? Se for uma empresa de cosméticos nova. A consultoria gratuita. A gente aproveita a amizade pra quê? Pra fazer aquela consultoria grátis. Formiga, no caso, por exemplo,
beleza, você precisa ver, né, fazer esse levantamento, quais redes sociais e tal. Tá. O público, né? O público. Como é que você faria isso, assim? Por exemplo, que hoje tem lojas que pega teu cadastro, aí, você tem Instagram, essas coisas. É uma forma? Tá, isso é muito bom, tá? Você pegar os dados... Ninguém vai conseguir te direcionar melhor do que seu próprio cliente. Nem eu, nem nenhum outro expert de marketing. Pode ser o cara mais ferrado, não adianta. Quem mais vai saber te ensinar sobre o seu produto, quem mais vai saber te ensinar como vender para ele mesmo é o seu próprio cliente. Então, de fato, a gente vira e mexe, compra alguma coisa e chega em seguida um e-mailzinho. Como é que foi a sua experiência? Conte pra gente. Cara, isso é importante, tá? Mas se você não tem ainda essas ferramentas, né, que são essenciais, você pode primeiro buscar entender esse público. Hoje, como eu disse, tem uma porrada de estudos, de pesquisa. Todo ano tem uma pesquisa de publicidade, inclusive, que estuda mercados, né? As grandes emissoras de televisões, elas também fazem pesquisa de mercado e elas distribuem isso gratuitamente. É gigantesco, tá? É uns PDFs absurdos, mas que explica o público, explica qual que é a tendência desse público para esse ano de ferramenta para usar de canal, explica qual que é a preferência desse público, os interesses. O Facebook tem, né? Quando você vai fazer impulsionamento lá, você consegue colocar os interesses, né? Porque você consegue acertar melhor o seu público. Então, como é que você faz isso? Você pode fazer isso através dessas ferramentas gratuitas, desses estudos de grandes empresas. Você pode pesquisar lá, estudo de mercado do seu segmento, vai aparecer provavelmente e vai te explicar melhor o seu público, vai explicar melhor o que ele compra, aonde ele está e tudo. Conforme você vai crescendo, comece a fazer sim pesquisas, tá? Não tem um formulário para mandar no e-mail, automação, porque dá um pouco mais de trabalho. Você pode contratar uma assessoria, contratar uma agência, contratar alguém que faça para você internamente, etc. Ou você pode talvez faça algo básico, um formulário no seu próprio Excel, no Google Sheets, oferece um cupom, te dou mais 10% de desconto, 5% de desconto se você me responder essa pergunta aqui, sabe? Ou liga para 1, 2, 3 clientes mais constante, mais próximo. Tudo bem, você comprou na minha loja recentemente, queria te presentear com um brinde. Você consegue me explicar, falar um pouco mais? Por que você comprou com a gente? O que você mais gostou? Por que você comprou comigo e não com o concorrente? Você começa a entender um pouco mais ali, quais são os seus maiores interesses. Enfim, aí você vai entendendo melhor o seu público e você consegue cada vez mais acertando e direcionando e focando naquilo que te traz mais resultado. Uhum. Tem no Google também, né? Tem Avaliações no Google, tem o Google Trends que ajuda muito. Com a gente funciona muito, né? Funciona. Muitos dos nossos clientes vêm através da avaliação e uma coisa que eu olho muito. Lá. Desculpa cortar, o Instagram também tem os insights lá, que mostra o público, eu ia falar idade, homem, isso. mulher, o Facebook tem... Tudo, na verdade, hoje em dia, dados tem em todo lugar, só você querer. É um interesse. A primeira coisa que eu faço, vi uma loja nova, um produto novo, uma das primeiras coisas que eu faço é entrar no Instagram e ver os comentários. E aí ontem mesmo, não foi que eu te falei ontem? Tava pesquisando mochila pra comprar pra Bibi, começo do ano, né? E vi uma marca que é famosa, que estão sempre divulgando, sempre aparece no meu Instagram. Aí eu falei pro Ricardo, gostei, acho que eu vou comprar. Fui olhar os comentários. Só comentário ruim. Um monte de comentário ruim. Porque não entrega, porque não responde, porque não consigo falar. Aí eu ainda fiquei, nossa, é uma marca que tá... Crescendo, assim. Uhum. Eu vejo direto no Instagram, um monte de gente usando. Mas aí eu pensei, caramba. Falei, muita... Você desiste da compra, né? Eu até escrevi no Instagram deles. Eu ia comprar, mas acabei desistindo por conta dos comentários. A gente pode falar disso depois em outro episódio, na próxima temporada, mas é muito legal. Marketing de influência, né? A gente tem essa questão das estrelinhas, né? Hoje em dia, da avaliação. Eu olho. Hoje em dia é a coisa mais comum, tá? As pessoas comprarem por essas influências. O ser humano é assim, o ser humano geralmente ele compra por indicação. Sempre foi assim, o boca a boca funciona muito bem, sempre vai funcionar muito bem. Quando você vê o comentário, nada mais certo que um boca a boca. Cara, eu comprei e foi bom, funcionou, pode comprar, garantia. Então, avaliações são, de fato, muito bom para comprar. A gente pode falar depois sobre isso, que é marketing de influência, que tem um assunto interessantíssimo sobre isso. Mas, de fato, vale a pena também você cuidar disso, tá? Você também entender o seu público. Muitas vezes ela pode estar tendo também isso porque está atingindo um público errado, às vezes. Nesse caso, não, porque seu caso está falando do serviço em si. Isso. Mas tem muita empresa que tem comentário ruim porque atingiu o público errado. Tá vendendo para o público errado. Sim. Se acertar o público certo e vender para o público certo, talvez não teria problema, entende? Então, também... Eles têm que saber que nem, no caso, venda de material escolar, bolsa escolar. Agora, esse mês, é o mês que a pessoa tem que estar preparada para vender. Então, aí a pessoa reclamando, comprei no meio de dezembro, ainda não me entregaram. Eu deixei pra última hora, né? Mas eu preciso pra ontem. Então, eu preciso que chegue no máximo aí comecinho de fevereiro. E aí, eu tô vendo que gente tá reclamando que não recebe há mais de um mês.
Então, pra mim, já não serve. E quando você conhece seu público, você consegue antecipar. A gente tá falando sobre isso no elevador, né? Quando você conhece seu público, você consegue antecipar os possíveis problemas. Isso. Então, por exemplo, se eu sei que a minha cliente, no caso, se eu sou uma empresa que vende materiais escolares, eu sei que em fevereiro eu tenho janeiro, né? Materiais escolares. Então, talvez em dezembro, já vou começar a enviar e-mails para esse meu cliente. Tá chegando, se antecipe, não corra o risco de ficar sem o material que você precisa. Eu talvez já começaria a criar promoções para a pessoa comprar antecipadamente. Talvez já pensaria também em já preparar a minha equipe, porque vai ter uma alta demanda. Então, quando você conhece o seu público também, te ajuda a tomar decisões assertivas para você também reduzir custos, reduzir erros e ter mais assertividade. Internamente, a gente fez o seguinte lá na Rasa. Ontem mesmo a gente teve essa reunião. Quando não precisa que 10 clientes reclamem para você tomar uma ação. Um reclamou, já pode ser o problema de vários. Você já pode, a partir do problema que um reclamou, já tomar uma ação. E ontem a gente estava conversando sobre isso. Um cliente reclamou, ele se perdeu na hora de pagar os impostos, pagou o imposto errado, data de vencimento errado e deixou aberto outros. A gente falou, será? Se a gente fizer isso aqui, funciona? O que vocês acham, meninas? Acho que talvez se a gente fizer isso, esse está reclamando, mas pode ser o problema de outros que não tá falando, mas tá com essa dor. Tem duas coisas aí que eu posso contar. A primeira coisa é sim e não. A primeira coisa é tomar cuidado, porque eu sempre falei isso pra tudo na vida pessoal. Se uma pessoa falar algo, beleza, eu guardo aquilo e beleza. Duas, eu começo a perguntar, cara, será? Três, opa, talvez eu tenha um erro de fato aí. Porque às vezes uma pessoa de fato foi só a pessoa, fez correndo, pode acontecer. Ela se perdeu. Então não necessariamente eu preciso tomar uma atitude na primeira pessoa, mas talvez eu possa já abrir um alerta. Isso aqui deu um pequeno problema. Opa, isso aqui, a não ser que seja algo que de fato a pessoa falou e diz, cara, é verdade, isso é muito claro. Tá muito claro que aquilo ali de fato é um erro. Por exemplo, eu tenho uma plataforma, né, que é o Form, que se você não conhece, o Form é uma plataforma que eu criei pra ajudar você, empresário. Não vou fazer pitch não, tá? Só tô comunicando aqui, relaxa. Ainda tá fazendo a propaganda. Não vou fazer pitch. O Form é uma plataforma, uma solução, na verdade, para reduzir custos, aumentar a produtividade do empreendedor na questão de produção de conteúdo, enfim. Me patrocina, Form. Patrocina ou Conexão ao Quadrado. Não, mas o que acontece? A gente enviou lá na ferramenta, o empresário pode convidar um colaborador para colaborar nos serviços criativos. Então, o empresário foi lá, o CMO, o chefe de marketing, criou uma solicitação para criarmos materiais criativos. Ele precisava convidar um colaborador que iria se envolver naquela solicitação. E aí ele enviou o e-mail. E aí a gente recebeu o retorno dessa usuária enviando assim, então, tentei criar o primeiro acesso, mas não deu. Apareceu que o link inspirou. Porque na plataforma a gente estava enviando o quê? A gente criava a conta, uma senha temporária e já enviava o primeiro acesso com refaça a sua senha, redefina a sua senha. Só que esse link dura 24 horas. Aí a pessoa abriu depois de 24 horas. Então quando ela foi redefinir a senha, não foi permitido. E ela, não consegui aqui criar acesso, tá aparecendo que eu redefini senha, mas eu nem tenho senha, meu primeiro acesso, tal. Eu falei, cara, isso é muito sério. Eu devo, então, de fato, mudar a comunicação para primeiro acesso. Aí eu mudei todo o sistema para que crie uma senha e eu envio agora a senha para a pessoa. Essa é a sua senha. Se você quiser mudar, tá aqui o link para redefinir senha. Ou seja, fez muito sentido aquela primeira, foi a primeira reclamação, nunca tivemos. Foi a primeira, mas aquela fez muito sentido. E não é uma coisa que mudaria algo muito grande. Melhoraria algo que eu já tinha. Então vale a pena você ouvir a reclamação, ver se faz muito sentido, se é algo generalista. Meio que filtrar, né? Filtrar. 2 pessoas, 3, opa, talvez eu possa ter de fato um problema em potencial. 1, cara, então talvez possa ser a mesma opinião, pode ser aquela pessoa específica, porque pessoas são diferentes. Foi o que aconteceu. A gente sentou, vocês duas falaram, não, acho que esse cliente é perdido. Não adianta, por mais que ele recebesse essa comunicação, ele se perderia. Outros não. Tem alguns clientes que são perdidos na mesma questão, porque a gente acaba passando muitos documentos dependendo do cliente. Então, ele vai ter, esse documento tem um vencimento, agora deu uma unificada no FGTS e no INSS. Mas a gente vê que tem clientes que são perdidos, mas que nem a Dani. Ela é perdida, mas tá se organizando. Então, cola um post-it na parede, dá um jeito, põe o celular. Não, mas é do bem, então... A organização dela tá muito boa, a gente foi lá visitar e viu. Ela tinha um quadro com avisos, com vencimento, muito legal. Tem gente que tem essa dificuldade, confia no... eu vou lembrar. E não lembra. Então, assim, falando de comunicação, o que a gente aprende com o erro da Torre de Babel? Exatamente isso, né? A comunicação é de extrema importância. Definir o seu público-alvo, conhecer ele. Cara, conhece o seu cliente, liga pra ele, manda uma mensagem, pergunta pra ele
sabe, vale a pena. Se você for pequeno, isso é melhor ainda, né? Porque se você é grande, talvez é muito mais difícil você... É mais fácil por ter uma base maior, só que talvez seja mais difícil de você... Identificar. Não identificar, porque você são vários públicos, né? É mais complexo, mais porque você complexo. tem muitas pessoas diferentes. Mas é muito bom, porque você consegue separar tudo, tem suas vantagens. Mas se você é pequeno, tem uma grande vantagem, que é mais fácil você ligar para um cliente. Se você tem 2, 3 clientes mensais, liga para ele. Oi, fulano, você tá bem? Só para conhecer, para ver se você tá bem, tá tudo certo. Me responde uma coisa, por que você contratou a gente? O que você mais gosta? O que você não gosta? O que eu poderia melhorar? O que faria sentido para você? Né? Então, eu aprendo isso, comunicação. Tenta descobrir qual é a linguagem que ele ouve, como é que ele fala, como é que ele aprende. Que é melhor, né? E às vezes até por mensagem fica difícil de entender. O Ricardo chegou no final do ano com uma queixa de uma cliente, que a Dani até, e aí foi isso que eu fiz. Eu falei pra ele, não, vamos entender qual que é o que tá acontecendo. E aí marquei uma reunião com ela, fui lá, sentei, e foi muito esclarecedor, né? A gente tava a gente chegou lá com uma visão do problema e era outra coisa. Aí, só pra finalizar, aproveitar e falar que a gente, nessa parte de comunicação, a gente tem uma sorte de ter a Andréia lá. Porque a Andréia, ela é advogada, ela é contadora, ela é psicóloga. Tributarista. Gente, ela é psicóloga. Na próxima abertura ela tem que falar tudo isso. Ela é formada em letras. Ela fica... às vezes tem cliente que tá triste, só quer conversar. E ela conversa. Putz, isso é muito... A gente pode depois já botar episódio, mas é isso. Só quer um carinho, cara. Tem cliente... Só quer uma atenção. Inclusive, né, ontem mesmo, eu tava conversando com um cliente, e aí eu falei até pro Rick, falei, esse cliente tá meio ríspido, ele tá meio, sei lá, meio truncado. Seca. Aí o que eu fiz? Falei, vou marcar. Falei, que horário que eu posso te ligar? Aí ele falou, 19 horas. Tava lá na academia, tá, gente? Aí parei lá, 19 horas, liguei. E, nada, assim. Ele, eu só tô com muita coisa, sabe? Tô tendo muita... um momento ruim. Um momento ruim, eu tô com muito trabalho, é estresse. Então, essa comunicação, ela é muito importante. Eu acho vale a pena você identificar. Isso. E quando você identifica, você consegue ajudar melhor esse cliente. Então, exato. Não só comunicar melhor, isso ajuda no relacionamento, então você traz o cliente para mais perto, você consegue também tomar decisões mais assertivas, a sua publicidade, o seu marketing é mais estratégico e, consequentemente, você tem maior resultado, você tem um lucro maior, um ROI maior. Porque se você acerta o cliente, ele vai estar mais satisfeito, porque o produto é feito para ele. Indicar. Ontem eu fiz um pitch sensacional, fiz uma apresentação com o cliente que foi sensacional, porque, cara, é meu ICP exato aquela pessoa. Então, aquela pessoa, ela adorou meu pitch porque foi o público certo. Se eu fizesse aquele mesmo pitch que foi sensacional com uma pessoa que não era o meu ICP ideal ou não era 100%, dificilmente eu teria tido a mesma sensação de cara, foi ideal. Não jogar as pedras aos porcos. E o cliente, exatamente, a Bíblia falou sobre isso, não jogar pedras aos porcos. E, claro, entendo o que a gente está dizendo, tá? A gente está dizendo no sentido de você entender muito bem para você poder ter uma comunicação. Tiro no escuro, né? Você se cansa. Para você ter uma comunicação assertiva, entendeu? Para você poder conseguir ter uma comunicação melhor e ter, consequentemente, maior ROI, maior resultado, que é o que a gente espera quando a gente investe em publicidade, em marketing, em comunicação no geral. Então, gente, esse foi o episódio de hoje, nosso terceiro capítulo, que é comunicação, aprendendo com os erros da Torre de Babel. Siga, compartilha, divulgue isso com seus colegas que têm dificuldade de comunicação. Você sabe qual é o seu amigo empresário que tem dificuldade de comunicação, que você está vendo a comunicação dele, que é falha. Você acha que não é boa, né? Que não é boa. E se você acha que a sua não tá ok, coloque em prática isso que nós ensinamos aqui hoje. O Vitor, um grande publicitário, dividiu as pérolas dele aí com você. Coloque em prática e nos acompanhe que vai vir mais.